Fala galera do segundo ano D, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e juntamente com a professora Amanda Kelly nós estamos auxiliando o professor Eliezer, né, durante aí um período. E a gente tá durante o mês trabalhando os assuntos de análise combinatória e probabilidade, né? E a gente vai estar fazendo essa revisão geral, já que a nossa prova está se aproximando, e eu vou iniciar falando sobre análise combinatória, né? Pois bem, análise combinatória, fazendo aqui uma pequena introdução, ou só combinatória, né? Ela é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas, né? Que permitem resolver problemas relacionados com a contagem, né? Assim como a análise combinatória, toda a matemática está presente no nosso cotidiano, né? E muitas das vezes a gente não percebe. Então, ela é muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, né? Então, não foi à toa que a gente interligou esses dois conteúdos, porque eles têm ligações. Então, ela faz análise de possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos, né? Então, os pilares, né, a base do ensino da combinatória são justamente o que? Conceitos, princípios básicos, né, de adição e multiplicação. Então, os problemas de contagem são a base da aritmética, né, e não são os princípios aditivo e multiplicativo, que nos ajudam a resolver situações do cotidiano, como eu disse, né, que a combinatória nos apresenta. Com diferentes agrupamentos, né, como a gente viu, arranjos, permutações e combinações nos convidam a adentrar no universo que muitas das vezes fazemos no nosso dia a dia e nem enxergamos, nem percebemos, né? Por exemplo, na tomada de muitas decisões. Então as diversas formas que a gente tem de arrumar o nosso guarda-roupa, né? Separar calças, cuecas, shorts, saias, meias, etc. Ou até, ou até também a forma que a gente vai organizar uma estante de livros, né? Separar por livros de exatas, de humanos, de natureza, simplesmente matemática, português, etc. São formas diferentes. Ou até mesmo formar equipes, formar duplas durante um jogo, né? Eu quero equiparar um jogo ou não, eu quero separar de melhores e piores dentro de um jogo, etc. São diversas formas que a gente pode estar utilizando a combinatória no nosso dia a dia e nem percebe, ou justamente, ou de uma forma geral a matemática. A gente tem a matemática no nosso dia a dia e a gente não percebe, a gente só enxerga ela como esse bicho papão. E ela não é esse bicho papão, ela tá no nosso dia a dia, ela tá no nosso cotidiano. E uma das coisas que importa, que permeia, né, a pergunta mais importante do assunto de combinatória é justamente o que? A ordem importa, é o que diferencia lá nos agrupamentos, o arranjo e a combinação. Pois bem, então um dos principais tópicos dentro da combinatória é o princípio fundamental da contagem, né? Ou princípio multiplicativo, é, onde ele trata que o que quando um evento ele é composto por n etapas sucessivas independentes de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y. Então ele resulta no número total de possibilidades de um evento ocorrer dado pelo produto ou a multiplicação de x e y. Então, de uma forma para a gente definir ele bem aqui, ó, se um acontecimento ele pode ocorrer por várias etapas sucessivas independentes, como eu falei, de tal modo que N1 é o número da primeira etapa, N2 é o número de possibilidades da segunda etapa, e assim sucessivamente até uma N-quésima, né, etapa, ou seja, que é a última etapa que a gente não pode nomear, né, infinitas etapas. Assim, o número total de possibilidades vai ser o que? A multiplicação de cada etapa, né, N1 vezes N2 até a N-quésima etapa. Na prática, para vocês, eu trouxe aqui como exemplo, com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados? Pois bem, o que é que ele quer nessa questão? Ó? Ele quer números de 3 algarismos distintos, né? E os dígitos que ele nos dá de 1 a 6, ou seja, 6 algarismos. Assim, como ele tem números distintos, por exemplo, se eu uso o 5 ali na primeira, eu tenho 6 dígitos, né? 6 algarismos na primeira, aquele primeiro número ali. Então, se eu uso, por exemplo, o 5, eu vou ter quantos dígitos ali no segundo? 5 algarismos. E se eu uso, por exemplo, o 2, eu vou ter o quê? 4 algarismos, porque o 6 e o 5 que eu usei não volta, é distintos. Portanto, como a gente viu, princípio fundamental da contagem, ele vai resultar o quê? No produto, né? Entre essas etapas, 6 vezes 5 vezes 4, que dá o quê? 120 possibilidades. Ele é um pouco mais fácil, né, da gente enxergar esse princípio fundamental. Outro tópico muito importante é lá na permutação, né? Permutação simples. Pois bem, o princípio fundamental da contagem ele pode ser utilizado em grande parte dos problemas relacionados com a contagem. Entretanto, em algumas situações, seu uso torna que a resolução mais trabalhosa, né? Ou seja, mais trabalhosa porque vai requerer de vocês uma interpretação, né? Uma maior interpretação dos problemas. Assim, a permutação, do que ela se trata, né?
elas são agrupamentos ordenados onde o número de elementos do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Ou seja, como assim, professor? Aqui, vamos aqui ver esse exemplo, né? Eu quero 4 fatorial. Então, ele vai ser o que? O número de elementos do agrupamento ele é igual ao número de elementos disponíveis. Então, se eu quero 4 fatorial, ele vai pegar desse 4 e multiplicar, multiplicar pelos seus antecessores até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual ao que? 24. Esse é a ideia da fatorial, né? E a letra B aqui, já um pouco mais contextualizada, de quantos modos diferentes é possível dispor 5 pessoas em uma fila? Se eu tenho 5 pessoas, aqui é a questão lá da ordem, né? A minha ordem vai importar. Então, a permutação simples, o princípio fundamental da contagem, o arranjo, eles de uma forma, eles se amarram, né? Eles estão interligados ali. Então, como eu vou poder dispor? Eu tenho 5 pessoas, essas 5 pessoas são diferentes. Então, por exemplo, eu sou o Marcos, tem a professora Amanda, tem o Eliezer e tem mais dois de você, dois alunos aí da turma do segundo ano D. Aqui eu quero dispor elas numa fila, né? Por exemplo, se eu vou ser a primeira pessoa dessa fila, então eu já não vou poder me utilizar à frente, né? Vou ter o quê? 4 pessoas para vir atrás, para se posicionar atrás de mim. Então, assim, eu vou nomear cada etapa dessa. E eu vou ter o quê? 5 fatorial. São 5 pessoas, são 5 fatorial. Assim, multiplicando de 5 até 1, eu vou ter 120. Essa foi a permutação simples, né? Já a permutação com repetição, você vai ter o quê? Você vai ter a divisão, né? Do número do tanto de elementos disponíveis dividido pelas suas repetições. Vamos ver na prática. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra arara, né? Anagramas é o quê? Como eu vou poder dispor de formas variadas com letras, né? Formar novas palavras com essas letras dessa palavra aqui que é dado. Por exemplo, a palavra arara. Quantas palavras com o sem sentido eu vou poder formar com as letras da palavra arara? Ela tem repetições, né? A palavra arara ela tem 5 letras, porém o A ele se repete 3 vezes e o R ele se repete 2 vezes. Colocando ali na nossa formulazinha, ó, ele vai ter o que? 5 fatorial dividido por 3 vezes 2 fatorial. São o que? São justamente as repetições. Então, 5 eu vou desenvolver até o 3 fatorial. E o 2 fatorial ele é igual a 2. Assim eu posso cortar o que? 3 com 3, né? E o 2 eu posso cortar com 4, porque 4 dividido por 2 ele é 2. Assim, essa nossa permutação com repetição vai ser o que? 5 vezes 2, que é justamente o que? 10 anagramas. Então, a permutação com repetição, ela não é muito difícil da gente ver, não, também. Por exemplo, se eu tenho 5 letras, eu vou pegar essas a fatorial dessas 5 letras e dividir pelas repetições que elas têm nessa palavra pedida, né? Então, essa é a ideia da permutação com repetição. Agora, quando a gente fala de arranjo simples, o arranjo simples, o que é que ele tem, né? O que ele define? Ele define que os agrupamentos dos elementos dependem o quê? De uma ordem da natureza dos mesmos, né? Diferente lá da combinação, que a ordem não importa, mas a natureza sim. Então, para a gente obter o arranjo de elementos tomados P a P, a gente pode utilizar essa fórmula de N fatorial dividido por N menos P. Vamos exemplificar, né? Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 2, 4, 5, 6 e 8? A diferença entre aquele exemplozinho lá, onde a gente viu aqui mais atrás na questão do princípio fundamental da contagem, é que aqui ele tinha o quê? Tinha 5, perdão, aqui no princípio fundamental da contagem ele tinha 6 dígitos, né? A diferença aqui lá para frente, aqui pro arranjo simples, é que ele vai querer o quê? Ele vai me dispor de 6. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Os anagramas. Aqui, ó, ele vai dispor de quantos? 5 algarismos. Lá no princípio da contagem, ele dispôs de 6 algarismos. Então, você vê que o arranjo está ligado lá no princípio fundamental da contagem. Ou seja, aqui ele tem 5 algarismos. 2, 4, 5, 6 e 8. E ele quer formar números com 3 algarismos, né? Então, como é que a gente vai poder formar isso? Por exemplo, se eu utilizo um número ali, eu tenho 5 algarismos, eu utilizo um, na outra só vou ter 4 e assim sucessivamente eu vou ter 3. Ou seja, eu vou poder multiplicar essas etapas, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 100. Mas, respondendo por arranjo, a gente pode utilizar essa fórmula, né? 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Dá igual a quê? Dá igual a 2 fatorial. Então, esse 5 eu vou desenvolver até o 2 e cancelar esse 2 fatorial, que fica justamente lá o que a gente tinha na ideia do princípio fundamental, 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60.
São o que? 60 números ou 60 possibilidades, né? Essa é a ideia do arranjo simples. Já na combinação, o que a combinação nos fala, né? A combinação, eles são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante, entretanto são caracterizados pela natureza dos mesmos, né? Ou seja, se a ordem dos elementos do agrupamento importa, o problema envolve arranjo. Então, caso contrário, caso essa ordem não importe, ele é a combinação. Olha só, uma livraria ela disponibiliza de 8 livros distintos para serem vendidos com desconto. De quantas formas diferentes, é possível escolher 3 livros para comprar. Então, aqui a interpretação é importantíssima. Ele fala de livros distintos, mas ele não fala se ele vai querer. Ele não fala um critério, né? Eu vou querer livro de matemática, português, ciências. Ele não fala isso, ele fala que ele vai querer somente 3 livros distintos, mas a ordem não vai me importar, né? Porque ele não escolheu um critério. Eu vou querer livro do primeiro, do segundo, do terceiro, ou vou querer livro só de uma série tal, ou só de uma disciplina tal. Não, ele não pediu isso, ele só quer 3 livros distintos. Então, ó, eu vou ter 8 livros distintos e eu quero escolher 3 para comprar. Mas ele me falou ele me deu algum critério? Não me deu nenhum critério, então a ordem não importa, né? Mas a natureza sim desses livros importa. Como assim a natureza? Só de serem livros, né? Então essa natureza. Então ele quer que eu escolha 3 dos 8 livros, né? Então eu poderia dispor assim, 8 livros, eu pegando 7 livros, eu pegando o outro 6 livros. Poderia dispor sim porque são distintos, mas não é isso que ele pede na questão. Tem outros fatos importantes. Então por isso a gente coloca lá na nossa fórmula de combinação, ó. Nossa fórmula de combinação diz que vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial, que dá igual a quê? 5 fatorial. Então eu desenvolvo esse 8 até o 5, e desenvolvendo esse 8 até o 5 fatorial, e eu pego esse 3 fatorial e eu já substituo pelo 6, né? Que o 3 fatorial é igual a 6. Então eu vou poder cortar o que? 5 fatorial com 5 fatorial e 6 com 6. Então essa combinação de 8 tomado 3 a 3 vai ser igual a 8 vezes 7. 8 vezes 7, ele é o que? 56. Então eu vou ter quantas possibilidades? 56. Então, essa foi o nosso resumão, né, de análise combinatória. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, façam os exercícios novamente, refaçam, para estar revisando conteúdo que não é difícil. Ele só requer um pouco mais de interpretação, né, um pouco mais de concentração. E qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato conosco, né, através do grupo da turma ou mesmo nos nossos números pessoais que estão aí. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer dúvida pode estar nos chamando. Ok, galera? Então, valeu.